Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. Essa é a nossa última videoaula, onde a gente vai falar sobre o domínio e imagem da função de segundo grau e falaremos também do estudo do sinal e inequações do segundo grau. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, como a gente já estudou lá em função do primeiro grau, o domínio de uma função, que a gente representa pela letra D, são todos os valores que podem ser atribuídos a x. E esse conjunto ele também é chamado como conjunto de saída, tá? São todos os valores de x para os quais a função existe. Aqui, na função de segundo grau, a gente vai ver que o domínio vão ser todos os reais. Bem, o conjunto imagem, representado também por IN de f, é o conjunto formado pelos valores que são resultados da correspondência de algum valor de x do domínio. Também é a mesma definição que a gente já viu lá no início do período, para domínio imagem de qualquer função e para a função do primeiro grau também. Bem, vamos lá. O que vai acontecer aqui na parábola? Quando a concavidade for para cima, gente, o conjunto imagem Bem, o que vai acontecer aqui na parábola? Vamos lá. O domínio é sempre os reais, tá? Quando a concavidade for para cima, o conjunto imagem, ó, o mínimo valor que tem aqui, eu vou chamar de y do vértice, tá? Daqui para baixo não existe função. Esses valores de y daqui para baixo não são resultados de nenhum valor de x do domínio. Basta olhar para cá e ver que não tem linha do gráfico, tá? Linha do gráfico, lembrando que são todos os pontos da forma x, f de x. Então, se esses valores não possuem gráfico aqui, eles não fazem parte do conjunto imagem, tá? Então, o conjunto imagem vai desse valor mínimo aqui para cima, até o mais infinito. Por quê? Porque essa parábola aqui, ela continua crescendo, 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 tá? Então, quando a gente projeta aqui, ó, no eixo y, quais valores estão sendo usados? Daqui para cima, tá? Então, como é que a gente representa isso? Colchete fechado, esse valor mínimo aqui é o y do vértice, tá? Inclui ele, e vai até mais infinito. No mais infinito é sempre colchete aberto ou parênteses, tá? A mesma coisa. E aqui, ó, quando a concavidade for para baixo, o que muda? Bem, no domínio nada, tá? O domínio continua sendo todos os reais. E no conjunto imagem, agora a gente tem o valor máximo, tá? Que é o y do vértice também, que a gente já aprendeu a calcular. Mas a gente sempre representa esse intervalo de reta escrevendo do menor para o maior, tá? Então, onde que ela começa aqui? Isso daqui é infinito para baixo, tá? Então, vem desde o menos infinito até um determinado ponto que para, ó, até aqui, até o y do vértice, incluindo ele. Então, parênteses ou colchete aberto, menos infinito até y do vértice. Todos os valores que estão acima desse y do vértice não são imagem de ninguém, tudo bem? Então, por exemplo, nessa função aqui que a gente fez no vídeo passado, né, que eu fiz no quadro, construa o gráfico da função, indique seu domínio e imagem. Então, vamos lá, o gráfico a gente já fez, né? Primeiro a gente calculou as raízes, que vão dar, na verdade, aí vai ter uma raiz só, que o delta é zero, lembra? Caso o delta igual a zero, a gente vai ter uma raiz real e dupla, que a gente chama, né? Então, é x igual a 1 é a raiz. Indique seu domínio e sua imagem. Tá, calculando aqui o x do vértice e o y do vértice, que a gente já calculou também, o x do vértice vai dar o próprio 1 e o y do vértice vai dar 0, tá? Porque o delta aqui é 0, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então vai ficar 0 sobre 4, que é 0. A gente já tinha feito isso aula passada. Bem, eu havia comentado também que sempre que o delta der 0, essa raiz que você encontrou também vai ser o y do vértice. Ele precisa encostar no eixo x, ele tem que tangenciar, então isso aqui também vai ser o valor. Tá? Mas nada te impede de calcular também, se você quiser. Bem, vamos agora falar do domínio e da imagem. Domínio são todos os reais. Alguém pode falar assim, professora, mas tipo, a parábola está desenhada só aqui, será que alguém aqui vai pertencer ao domínio? Veja bem, a parábola, ela continua abrindo de forma infinita, tá? Então vai acabar percorrendo todos os reais, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, tá? Então, domínio são todos reais. E o conjunto imagem? Vamos lá, vamos projetar lá no eixo y, vai daqui para cima. Que valor é esse aqui? No y é o 0. Ou poderia olhar aqui também, y do vértice é o 0. Então, é do 0 para cima, do 0 até o mais infinito. Fechado em 0, aberto em mais infinito, tudo bem?
Só uma observação aqui, gente, a forma fatorada, só para a gente treinar. Quando só tem uma raiz, fica, primeiro, o coeficiente A aqui, que é 1, que multiplica x menos uma raiz, que é 1, que multiplica x menos a outra raiz, que é 1 de novo, tá? Então, isso é igual a x menos 1 ao quadrado. A gente fala que essa raiz tem multiplicidade 2, ou é uma raiz dupla. Tudo bem? Uma observação aqui que eu acho que eu não tinha feito. Assim que a gente começa o exercício, né? A gente já observa aqui o coeficiente do x ao quadrado é 1, então ele é positivo. Por isso que a concavidade da parábola é para cima. Se você encontrasse uma única raiz, mas se aqui fosse negativo, ela seria virada aqui para baixo, também tangenciando aqui na raiz, tá? Também tangenciando aqui no eixo x, no ponto da raiz. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o estudo do sinal da função quadrática. Bem, estudo do sinal de qualquer função, como a gente já viu, é avaliar para quais valores de x do domínio que a gente vai ter f de x ou y, que é a mesma coisa, sendo positivo, negativo ou zero. Vou dar uma ilustração aqui com esse exercício que a gente acabou de ver, tá? Então, Bem, vou iniciar com o exemplo dessa parábola que a gente acabou de fazer no exercício anterior, tá? Que a gente encontrou aqui o delta igual a zero e 1 como raiz, lembra? Então, como é que fica o estudo do sinal dessa parábola? Y é igual a zero para x igual a 1, tá? Porque é a raiz. Essa análise faz parte do estudo do sinal, responder quando que a função é igual a zero, vai ser sempre na ou nas raízes. Y maior do que zero ou f de x maior que zero, que é a mesma coisa, para qualquer x diferente de 1. Ou seja, qualquer x do meu domínio diferente de 1, a minha parábola vai estar acima do eixo x. Isso quer dizer que todos esses pontos que estão sobre essa linha da parábola, tá? Quando você projetar para o eixo y, vai dar um valor positivo, está dando acima do zero do y. O zero, o eixo vertical do y ou do f de x, aqui é o zero. Daqui para cá são valores positivos, daqui para baixo são valores negativos. Como o desenho está todo aqui acima, exceto no ponto 1, que no ponto 1 vale exatamente zero, tá? Então, para qualquer x diferente de 1, o f de x ou o y vai ser positivo, tá? Sempre que você pegar e projetar para o eixo y, vai dar na parte positiva. O y, gente, não vai ser negativo nunca, tá? Nunca, não tem nenhum valor de x que o ponto do gráfico esteja aqui abaixo do eixo x, tá? Ou seja, na projeção, quando você projetar para o y, dá negativo. Não acontece isso nunca. Então, olha só, a gente vai ter alguns casos para serem analisados. Esse aqui é um exemplo com concavidade para cima com delta igual a zero, tá? Então, nós temos três opções para o delta. Delta maior que zero, que você vai ter duas raízes. Delta igual a zero, que você tem uma raiz só, que é esse caso. E delta menor que zero, que não tem nenhuma raiz. Para cada caso do delta, você vai ter duas opções, concavidade para cima ou concavidade para baixo. Então, vão ser 6 casos no total. Vamos ver esses casos agora, ó. Primeiro caso, delta maior que zero. Tá? Delta maior que zero, a gente já sabe que a gente encontra duas raízes distintas, que eu vou chamar aqui de x1 e x2, tá? Então, a gente vai ter duas opções, concavidade para cima ou concavidade para baixo. Primeiro, concavidade para cima, o meu desenho fica assim, tá? Concavidade para cima, cortando aqui em dois valores que eu chamei de x1 e x2. O que é o estudo do sinal? Eu vou ter que responder quais intervalos o y é positivo e para quais intervalos o y é negativo. Então, olha só, gente. Tá vendo que essa região aqui entre x1 e x2, a minha linha do gráfico está abaixo do x? Então, isso quer dizer que nesse intervalo entre x1 e x2, o y é menor que zero. Antes do x1 ou depois do x2, ó, o y é maior que zero. Então, vamos escrever isso. Isso daqui é um rascunho para a gente organizar nosso raciocínio e a gente precisa responder por escrito, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente escreve? Ó, y é maior do que zero, poderia ter escrito f de x maior que zero, se somente se, ó, tiver nesse intervalo ou nesse intervalo. Então, se somente se x for menor que x1 ou x maior que x2. Gente, se colocar o e aqui tá errado, tá? Não existe nenhum número que esteja para cá e para cá ao mesmo tempo. Ou ele está aqui, ou ele está aqui. Quando os intervalos são disjuntos, é sempre ou. Agora, y vai ser menor que zero, ou seja, f de x negativo, tá? Menor que zero. Se somente se
o x for maior que x1 e ao mesmo tempo menor que x2. Como esse intervalo aqui ó, é um só, a gente usa o e, que é a mesma coisa que escrever isso juntos. Quer dizer que x está entre x1 e x2. Tá? E y igual a zero, ou f de x igual a zero, nas raízes, tá? Que é x igual a x1 ou x igual a x2. Gente, aqui está com simbologia matemática, tem gente que prefere escrever. Y é positivo se x for menor que x1 ou x maior que x2. Tá certo também, mas vamos acostumando com esses símbolos, porque às vezes você vai pegar uma questão múltipla escolha que vai estar tudo com símbolos. Bem, o outro caso dentro do delta positivo é a concavidade para baixo. Quando o A for negativo, a gente vai ter que a concavidade é para baixo. E aí vai inverter, ó, entre x1 e x2 ela é positiva, antes do x1 ou depois do x2 ela é negativa. Então como é que a gente escreve o estudo do sinal nesse caso? Y positivo, ou seja, y maior que zero, se somente se x tiver maior que x1 e menor que x2 ao mesmo tempo, ou seja, entre x1 e x2. Y é negativo, ou seja, menor que zero, ó. A parábola está abaixo, deixa o x, antes do x1, que é x menor que x1, ou depois do x2, que é x maior que x2. E meu f de x é igual a zero, ou y igual a zero, exatamente no x1 ou no x2, que é x igual a x1 ou x igual a x2. Lembrando, gente, quando você tiver com problema, esse x1 e esse x2 vão ser valores. A primeira coisa que você vai fazer é achar as raízes. Tá? Vamos para o segundo caso do delta, que é o delta igual a zero. Então, nesse caso, com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Tá? Então, com concavidade para cima, a gente vai ter que ela é sempre positiva, exceto no ponto da raiz. Aqui é uma raiz só, tá? Eu chamei de x1 igual a x2. Então, como é que fica o estudo do sinal aqui? Y é maior que zero, ou f de x maior que zero, que é a mesma coisa que falar f de x positiva, para qualquer x diferente de x1. Apenas no x1 vai valer zero. Todos os outros ela é positiva. Tá? Então, esse símbolo aqui, que é um A de cabeça para baixo, quer dizer qualquer, tá? Você poderia escrever também. Então, f de x positiva para qualquer x diferente de x1. Ou seja, gente, não existe x tal que meu f de x seja negativo. Tá? Esse símbolo, esse E ao contrário cortado, quer dizer não existe. É um símbolo que quer dizer não existe na matemática. Então, não existe x tal que y menor que zero. E o y, gente, vai ser igual a zero, ou f de x igual a zero, se somente se o x for igual ao x1, que é o valor da raiz. A raiz é o que zera a função. Tá? Então, para cá vai ficar parecido, só que agora é sempre negativo. Tá? Então, y é menor que zero para qualquer x diferente de x1. Ou seja, não existe x tal que o y seja positivo. Agora, não existe gráfico acima do eixo x, está todo abaixo. Tá? E falta a gente responder quando que ele vale zero, porque existe um ponto aqui que faz a função ser nula. Tá? Então, a função vale zero se somente se o x for igual ao x1, que é a raiz, que quando for uma equação numérica, aí você vai encontrar, isso aqui vai ser um número. Tudo bem? Vamos para o último caso do delta, que é o delta negativo. Então, nesse delta negativo, a gente também vai ter uma possibilidade com cavidade para cima, outra possibilidade com concavidade para baixo. Então, se o delta é negativo, não pode encostar o eixo x. Se não pode encostar o eixo x e tem concavidade para cima, você é obrigado a desenhar a parábola toda acima do eixo x. Por quê? Se você desenhasse aqui embaixo, mesmo que você não desenhasse o corte no eixo x, ia existir esse corte, porque a parábola ela é crescente sempre, ela é infinita. Então, mesmo que você desenhasse isso aqui embaixo, tá? Isso ia ser infinito e em algum momento ia cortar o eixo x. Isso não pode acontecer nesse caso, porque o delta negativo não tem raiz real. Tá? Então, obrigatoriamente, essa parábola tem que estar toda acima do eixo x. Idem se for o A com concavidade para baixo, o A negativo. Tá? Você tem que desenhar ela toda abaixo do eixo x. Porque se você desenhasse aqui em cima, ela ia prolongar e ia cortar o eixo x. E isso não pode acontecer. Então, tanto nesse caso quanto nesse caso, quando você prolonga, ela nunca encosta o eixo x. Aqui está crescendo, sempre, está sempre aumentando o valor de y. Tá? Nunca vai encostar aqui. E para cá também, vai estar sempre diminuindo. Então, vamos lá, como é que fica o estudo do sinal aqui? Essa função, gente, ela é positiva sempre. Para qualquer x do domínio, a gente vai ter y maior que zero. Então, y maior que zero para qualquer x. Que é a mesma coisa que falar que não existe x tal que y seja menor ou igual a zero.
E nesse outro caso aqui, o y é menor que zero, ou seja, ele é negativo para qualquer x do domínio. Que é a mesma coisa que falar que não existe x, tal que meu y seja maior ou igual a zero. Tá? Se não existe maior ou igual a zero, é porque são todos negativos. Bem, gente, vamos ver um exemplo. Gente, a gente vai fazer o estudo do sinal dessa função aqui, f de x igual a 6x ao quadrado menos 5x mais 1. Bem, só olhando para a função, eu sei que ela é uma parábola, porque é uma função de segundo grau, e que vai ter concavidade para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é o 6, é um valor positivo. Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar as raízes. Eu preciso conhecer as raízes, saber se é uma raiz só, se são duas, ou se não tem nenhuma. Ou seja, se o delta vai ser igual a zero, maior que zero ou negativo. Bem, aplicando aqui a fórmula de Bhaskara, usando esses coeficientes, a igual a 6, b igual a menos 5 e c igual a 1, a fórmula de Bhaskara fica menos b, menos 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado dá mais 25, menos 4 vezes o a, que é 6, vezes o c, que é 1. Tudo isso sobre 2 vezes a. Então, aqui menos com menos vai dar mais 5, né? 4 vezes 6, gente, dá 24. Então, raiz de 25 menos 24 é raiz de 1, que é 1. Tudo sobre 2 vezes 6, 12. Então, isso dá 5 mais ou menos 1 sobre 12. Então, teremos duas raízes, né? O delta foi positivo. Uma delas é 5 mais 1 sobre 12, que vai dar 6 sobre 12, que é 1 sobre 2. E a outra é 5 menos 1, que vai dar 4 sobre 12. Simplificando por 4 em cima e embaixo, isso dá 1/3. Tá? Então, temos duas raízes. Gente, 1/3 é menor do que 1 sobre 2, tá? Então, eu vou desenhar meu eixo x com a minha parábola com a concavidade para cima, tá? Cortando o eixo x em dois pontos. O 1/3, que vai estar à esquerda, e o meio, que vai estar à direita. Por quê? Porque meio é maior que 1/3, tá, gente? Você tem que botar na ordem certinho, senão dá errado. Então, tracei aqui a minha parábola. Veja bem, isso não é o gráfico, eu não botei o eixo y, não indiquei onde corta no eixo y, não indiquei onde está o vértice, tá? Eu só estou fazendo um rascunho da forma mais rápida possível para eu poder fazer o estudo do sinal. Então, gente, se ele é concavidade para cima e corta em dois valores, ó, o que acontece entre esses valores? A função é negativa, tá vendo? Botei um menos aqui, a gente costuma fazer isso só para organizar o raciocínio. Antes de 1/3, ó, a linha está lá em cima, então é positiva. Depois de meio, para x maior que meio, a linha também está lá em cima, então é positiva. Tá? E no meio e no 1/3, a função vale zero. Então, temos que escrever essas três coisas no meu estudo de sinal. Quando que f de x é positiva, quando que é negativa e quando vale zero. Aqui tem as três opções. Então, f de x é maior que zero, se e somente se, né, o x for menor que 1/3 ou maior que meio. Gente, tem gente que escreve o e aqui. Está completamente errado. Quando você bota x menor que 1/3 e x maior que meio, não existe. Qual o valor de x que é menor que 1/3, que está para cá, e também está para cá, maior que meio? Nenhum. Tá? Então é ou. É uma coisa ou a outra. O que é o e é quando você bota um intervalo assim, ó, um valor entre dois valores, tá? Então, quando eu vou falar que a parte negativa, f de x menor que zero, ó, a função abaixo do x, está nesse intervalo aqui. X é entre 1/3 e meio. Então, x é maior que 1/3 e, ao mesmo tempo, ele é menor que meio. Tá? Então, aqui é o raciocínio do e, aqui é o raciocínio do ou. Bem, f de x vale zero no x igual a 1/3 ou no x igual a meio. Então, acabou aqui, gente. O estudo do sinal é isso aqui. Vamos ver mais um exemplo. Faço o estudo do sinal dessa função. F de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Novamente, eu tenho uma função de segundo grau. Então, meu gráfico vai ser uma parábola. O coeficiente agora é negativo do x ao quadrado. É menos 2. Isso quer dizer que a concavidade é para baixo. Bem, vou fazer a fórmula de Bhaskara para descobrir as raízes. Descobrir se tem uma, duas ou nenhuma raiz. Então, vamos lá. Fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 3. Tudo sobre 2 vezes o a, que é menos 2.
Então, isso vai ficar menos 3 dá 3, mais ou menos raiz de 9, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, menos com menos mais. Então, fica 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25. Embaixo, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, vai ficar 3 mais ou menos raiz de 25. Sabemos que a raiz de 25 é 5. Então, a gente vai ter 3 mais ou menos 5 sobre menos 4. E eu vou ter duas soluções, tá vendo? O delta deu positivo. Sempre que o delta der positivo, a gente vai ter aqui dois valores. Um usando mais, outro usando menos. Então, um deles vai ser 3 mais 5, que dá 8 sobre menos 4. 8 dividido por 4, 2. Mais com menos, menos. E o outro valor que vai ser 3 menos 5, que vai dar menos 2, dividido por menos 4. Menos com menos mais, simplifica por 2 em cima e embaixo, dá meio. Bem, então as minhas raízes são menos 2 e 1,5. Menos 2 é menor, tá? Você escreve menos 2 antes, no eixo x, com concavidade para baixo. Então, vai ficar assim. Meu rascunho do meu estudo sinal. Esse aqui é o eixo x, tá? Então, se a parábola está assim, com concavidade para baixo, ó, entre as duas raízes ela é positiva, antes dessa raiz e depois dessa raiz ela é negativa. E nas raízes vale zero. Então, vamos escrever essas três linhas. Então, f de x é maior que zero se somente se o x estiver entre menos 2,5, que eu escrevo como x maior que menos 2 e menor que meio ao mesmo tempo. Bem, o f de x menor que zero, a gente tem dois intervalos. Tem esse e tem esse outro aqui. Então, é x menor que menos 2 ou x maior que meio. E o f de x vai ser igual a zero exatamente nas raízes, quando x igual a menos 2 ou x igual a 1 sobre 2. Gente, fazer o estudo do sinal ou resolva a inequação se tivesse isso daqui maior que zero, tá? Por exemplo, a resolução ia ser a mesma, só que aqui na resposta, se ele tivesse colocado essa equação maior que zero, você ia responder só esse intervalo aqui, que é onde faz ela ser positiva. Tá? Então, seria apenas essa primeira linha, a solução da equação, da inequação. Igual a gente viu lá para a função de primeiro grau, né? A gente fazia o estudo sinal e a gente também resolvia inequações. Bem, da mesma forma que a gente fazia lá, a gente pode resolver inequações assim simples, tá? Só uma equação de segundo grau, ou pode ter multiplicações ou divisões entre equações de segundo grau, e agora pode aparecer entre equação de segundo grau e do primeiro grau também, já que vocês já conhecem as equações de primeiro grau, sabem fazer o estudo do sinal, logo sabem resolver inequações também. Então, vamos ver um exemplo desse? Olha só. Então, olha só, se alguém perguntar assim, qual é a solução da inequação x² menos x mais 1 menor que zero? Ou se perguntasse, qual é a solução dessa inequação? Tá vendo? Eu peguei a mesma equação de segundo grau, só que agora eu botei maior que zero. Ou se eu perguntasse essa mesma equação aqui, menor ou igual a zero. Bem, gente, o que a gente precisa fazer é o estudo do sinal, tá? Então, a gente vai primeiro encontrar as raízes. Quando você for tentar encontrar as raízes, nesse caso, o delta vai ser negativo, tá? Que é b ao quadrado, então vai dar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Então, aqui vai dar mais 1 menos 4, isso dá menos 3. Delta negativo quer dizer que não possui solução real, tá? Como o a, o coeficiente aqui do termo de maior grau, é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Isso quer dizer que a parábola está toda acima do eixo x, tá? Ela não pode encostar o eixo x. Isso quer dizer, gente, que o y é sempre maior que zero, tá? Todos os pontos que estão aqui sobre essa linha, na hora que você projeta o y dele para cá, ó, esse você projeta para cá, esse daqui é o mínimo, você projeta para cá, vai ser sempre um valor positivo. E o y é a mesma coisa que o f de x, tá? O resultado dessa conta. Então, gente, qual seria a resposta? Qual é a solução dessa equação? Antes deixa eu colocar aqui um estudo do sinal. O estudo do sinal seria isso, tá? Ela é sempre positiva na reta real inteira. Tá vendo que eu não marquei número nenhum? Normalmente a gente marca as raízes, aqui não tem raiz, tá? Então, qual é a solução dessa equação menor que zero? Nunca. Então, a solução é igual vazio. Qual é a solução da inequação x² menos x mais 1 maior que zero? Gente, quando que ela é positiva? É sempre, né? Para qualquer x real, o y vai dar positivo, tá? Então, a resposta seria a solução igual ao conjunto dos números reais. Todos os valores de x satisfazem essa equação aqui. Pode pegar qualquer valor e jogar aqui e fazer a conta. Ó, se for zero, vai dar 0 menos 0 mais 1. Vai dar 1, que é maior que zero. Se você pegasse 1,
vai ficar 1 menos 1 mais 1, deu 1 que é maior que 0. Se pegar 5, 5 ao quadrado, 25. Menos 5, 20 mais 1, 21, que é maior que 0. Ou seja, isso aqui vai ser sempre positivo, tá? Qualquer que seja o valor de x, mesmo que você pegue um negativo, aqui vai estar o quadrado, tá? Vai subtrair, ele vai somar 1, sempre vai dar positivo. Então a resposta aqui são todos os reais. E qual é a solução dessa inequação aqui? Menor ou igual a 0? Também é vazia, né? Igual a essa. Essa aqui eu perguntei menor que 0. Aqui perguntou menor ou igual. Se tivesse alguma raiz, ia incluir aqui, por causa da igualdade, mas não tem raiz. Então também é solução vazia. Então como que a gente resolve inequações de segundo grau? Você faz o estudo do sinal e vê qual vai ser o conjunto de solução que responde o que está sendo perguntado, tá? Gente, podemos encontrar coisas desse tipo também, ó. Resolva essa inequação. Agora está um pouco mais complicado. Tem um numerador e um denominador. A gente vai fazer exatamente o mesmo raciocínio que a gente fez para a função do primeiro grau, quando a gente tinha multiplicações ou divisão de duas funções do primeiro grau. Lembra que a gente montava aquela tabelinha? Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, eu botei aqui no numerador uma função de segundo grau e no denominador uma de primeiro grau. Poderia ser as duas de segundo grau, tá? Não faz a menor diferença. Poderia ser multiplicando também. Bem, qual é a lógica? A gente vai fazer o estudo do sinal dessa, a gente vai fazer o estudo do sinal dessa. Depois a gente vai organizar as raízes na reta real, em ordem crescente, todas as raízes, tá? E a gente vai montar aquela tabelinha, onde na primeira linha a gente vai organizar os sinais de uma delas, pode ser da primeira, por exemplo, na segunda linha os sinais da outra, e depois a gente vai fazer a regrinha do sinal da multiplicação. Então vamos lá, em partes. Primeiro, o estudo do sinal da função do segundo grau, tá? Pausa o vídeo, gente, faz Bhaskara. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar as raízes. Então faz Bhaskara aqui para essa equação de segundo grau, você vai achar raízes 2 ou 4, tá? E a raiz dessa daqui, quando que x menos 5 é igual a 0, quando x é igual a 5. Então temos 3 raízes para organizar em ordem crescente, tá? Vai ser 2, depois 4, depois 5. E aí, como é que a gente vai preencher essa tabela? Ó? Na linha dessa equação aqui do primeiro grau, que vai ser a segunda linha, acima do 5 ela é sempre positiva, abaixo do 5 ela é sempre negativa. Lembrando, o que a gente precisa para fazer esse estudo do sinal aqui? Conhecer a raiz e saber se a reta é crescente ou decrescente. Se fosse decrescente seria assim e inverter. O mais ia estar menos antes do 5 e o menos ia estar depois, tá? Por que ele é crescente? Porque esse coeficiente aqui do termo x é positivo, tá? Então ela cresce. Então, depois do 5 mais, antes do 5 menos. E a função de segundo grau, a gente já viu que tem duas raízes, então ela corta aqui no 2 e no 4 com concavidade para cima, porque o A é positivo. Entre 2 e 4 ela é negativa, antes do 2 e depois do 4 ela é positiva. Então vamos organizar tudo numa tabela, tá? Então botei lá minha reta real, as raízes 2, 4 e 5. Você tem que ter o espaço entre as raízes, você tem que ter um espaço antes da primeira raiz e depois da segunda raiz, tá? Eu já vi gente colocar essa equação aqui e começar a anotar o sinal a partir daqui. Você perde um intervalo, tá? Então, quando você tem essas 3 raízes, você divide a reta real em 1, 2, 3, 4 partes antes do 2, entre 2 e 4, entre 4 e 5 e depois do 5. Tudo bem? Então, na primeira linha, eu vou anotar o sinal dessa equação do numerador, que é a função de segundo grau. Bem, as raízes dela são 2 e 4. Então, entre as raízes, eu vou botar o sinal menos, tá? Antes do 2 e depois do 4, ela é sempre positiva. Então, antes do 2 mais, depois do 4, positivo. Esse intervalo aqui, gente, também é depois do 4. Então, também é positivo. Tá? Agora, vamos preencher a linha com o sinal de x menos 5. X menos 5 está aqui a raiz, é o 5. Aqui vale 0, tá? Antes do 5 é positivo, depois do 5 é negativo. Então, depois do 5 ela é positiva e antes do 5 ela é negativa. Então, botei menos aqui. Gente, todos esses intervalos aqui são menores que 5, tá? Então, também é menos e também é menos. Pronto, agora a gente tem que fazer a regrinha do sinal. Na divisão, a gente tem a mesma regrinha da multiplicação. Mais com menos dá menos. Tá? Então, essa linha vai me dar o sinal da divisão. Por isso que eu estou fazendo a regrinha do sinal. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E mais com mais, mais. E aí, agora eu volto para o meu enunciado e vejo. Ele está perguntando quando que essa divisão é menor que zero. Gente, primeiro, menor. Não tem o menor ou igual.
tá? Então, você não vai incluir raiz nenhuma, tá? Se tivesse o menor ou igual, você só ia poder incluir as raízes do numerador. Por quê? Raiz do denominador faz o denominador ser zero. E aí não existe essa fração, tá? Então, raiz do denominador é sempre bolinha aberta. Como aqui não botou igual, vai ser bolinha aberta em tudo. Então, os extremos vão ter bolinhas abertas e eu vou marcar onde que ela deu menor que zero, ou seja, negativo, que é antes do 2 e entre o 4 e o 5, tá? Então, bolinha aberta no 2, eu marco tudo para cá. Depois, entre 4 e 5, também com bolinha aberta. Quer dizer que os extremos, as raízes não estão incluídas. E como que a gente escreve isso, gente? Solução todo x real, tal que x é menor que 2, que vai me dar esse intervalo que vem do menos infinito até o 2, excluindo o 2, ou x maior que 4 e ao mesmo tempo menor que 5, tá? Que é esse x entre 4 e 5, também excluindo 4 e excluindo 5. Bem, se você quisesse usar aquela outra notação para intervalos de reta, isso daqui é igual a abre colchetes, o intervalo que vem do menos infinito até o 2, com colchete aberto no 2 também. União, abre colchete de novo, o intervalo que vai do 4 até o 5. Então, aqui são todos os números entre 4 e 5, excluindo o 4 e o 5. E aqui são todos os números que vêm lá do menos infinito até o 2, excluindo o 2. Bem, gente, acabamos essa aula por aqui. Não deixem de fazer os exercícios, mandem as dúvidas lá no nosso mural, nos comentários do tópico ou por WhatsApp, tá? Que o representante me encaminha e eu respondo vocês o mais breve possível. Bom estudo a todos e fiquem com Deus.